Então, se tem um desejo de fazer algo que vai transformar pessoas, e isso é uma convicção, beleza, toca que vai dar muito certo. Mas se for só algo para te fazer gerar renda, pode ser que dê certo por estratégia, mas pode ser também que dê muito errado, porque não tem coração ali. Oi, gente! Eu sou a Manu Bordache, fundadora do Steal the Look, e esse é o The Look Stealers, podcast para contar tudo sobre os bastidores do coolest office in town, ou seja, do nosso escritório. Nessa primeira temporada, a gente vai falar sobre a trajetória de cada uma das Look Stealers, de onde são, o que cursaram na faculdade ou o que não cursaram, onde vivem, do que se alimentam e o mais importante, como chegaram até aqui. E hoje, mais uma vez, eu, Sophie, estou sequestrando este podcast, entendeu? Mais uma vez estou aqui substituindo a nossa cofundadora chiquérrima, maravilhosa, Manuela Bordache. E hoje vamos falar sobre a multifacetada Grau 1000. Sim, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, ama estar em movimento, foi criada pela avó desde os 5 meses e é a nossa convidada de hoje que tem uma trajetória linda ligada às artes. Ela fez anos de balé clássico, teatro, desenho e eu vou parar por aqui pra gente também não ficar entregando muito spoiler deste episódio. Começo então convidando para se apresentar e seja bem-vinda, Grau. Olá, tudo bem, gente? Muito obrigada pelo convite. Estava animada, com muita expectativa para estar aqui com vocês e contar um pouquinho mais da minha história, né? Não é sempre que a gente tem essa oportunidade, então muito obrigada por isso. E hoje, junto com a gente também, não estou sozinha aqui com a Grau, estou também com a Ali, que é editora-chefe e trabalha junto com a Grau todos os dias, então ela vai me ajudar a conduzir essa entrevista, muito chique. Palmas para a Ali. Ali, dê bom dia para as pessoas. Bom dia, gente. Olha, eu aqui de volta, dessa vez não sendo a entrevistada, mas ajudando a Sophie a entrevistar a Grau. Estou super animada. Então, antes da gente chegar à nossa pergunta clássica de como, Grau, você chegou até aqui, eu quero saber, na realidade, como Grauciana virou só Grau. Da onde que veio este nome artístico? Conta pra gente. Então, é uma história muito engraçada, assim, lá na minha casa tem 2 Graus, né? Tem a Grauciene e a Grauciana. A Grauciana era minha falecida tia, e aí, em homenagem a ela, meu pai surtou na hora de colocar o meu nome e resolveu colocar o nome dela. Mas eu sempre fui conhecida como Grauciana, ou Graucia até, nossa, eu tinha até esquecido disso. E aí, quando eu comecei a trabalhar com beleza, nas campanhas, assim, que tinham diretores, né, precisavam me chamar, eles nunca conseguiam falar meu nome ou tinham preguiça de falar. E aí eu acabava, para otimizar o tempo deles, né, e de forma muito estratégica também, eu acabei falando, pode me chamar de Grau, porque eu comecei a pensar com meus botões, porque assim, poxa, se eles botarem Grau no final da campanha, as pessoas vão me conhecer, porque não é um nome comum de se ver, né? Então, vão saber que é eu, a Grau, que fez ali a assinatura daquela campanha, então vai ser legal. Aí ficou, e aí desde então, nunca mais no mercado, assim, eu fui chamada de Grauciana, agora que eu comecei a usar novamente o nome. E Grau, aqui a nossa produção, então, nos contou que você foi criada pela sua avó, né? Que desde os 5 meses ela que te criou. E aí eu queria saber um pouco assim como é que foi isso e o que ela representa, assim, qual é o exemplo que ela representa na sua vida? Os meus pais, eles me deixaram com a minha avó desde cedo, né? Eles me tiveram muito novos, assim, com 17 anos, minha mãe estava já no hospital para me gerar. E aí eles optaram por me deixar com a minha avó por segurança, porque na época eles não tinham ainda uma estrutura financeira, apesar de já casados, para me sustentar, para ficar comigo. E aí eles me deixaram com ela e hoje eu consigo enxergar que foi um presente para mim, porque
talvez a minha vida tivesse uma outra realidade se eles tivessem aos trancos e barrancos conseguido me sustentar e me criar. Então, foi muito bom para mim, porque eu tive de tudo. Eu praticamente fui criada como uma filha única, né, pela minha avó. Depois eu tive mais irmãos, né, meus pais se separaram, e aí eu tive... se separaram, entre aspas, porque eles só foram se separar esse ano, depois de 27 anos. Uma história muito louca, mas eles tiveram suas famílias, suas outras famílias, né? E aí eu tive mais irmãos. Mas basicamente fui criada como filha única pela minha avó. Então isso foi muito bom, porque todas as coisas que a Dona Maria, minha avó, né, fez por mim, foram pensando e projetando o meu futuro. E isso hoje eu vejo frutos, sabe? Sem dúvidas, eu só posso agradecer a eles e a ela por isso, porque muito do que eu sou hoje é porque ela insistiu em mim, sabe? Ela investiu, na verdade, em mim. A vida dela toda, praticamente. Minha avó não teve outros relacionamentos. Depois que minha avó faleceu, não teve muitas coisas para ela em si. Ela praticamente viveu para mim, sabe? Então, é muita gratidão aqui. Coincidentemente, provavelmente este episódio da Grau vai sair no dia 26 de julho, que é o Dia das Avós. Nossa, que tudo. Ou seja, está escrito nas estrelas? Talvez, eu acho. Dona Maria, essa é pra você. Não, demais. E a Grau já até comentou sobre essa ligação que ela teve com a avó dela e com as artes, que a sua avó te colocava em balé, te colocava em teatro, te colocava em tudo quanto é exercícios ligados à arte também, né? E aí eu queria saber, Grau, como que isso formou a pessoa que você é hoje? Porque eu acho que teve um impacto, né? Sim, com certeza. A minha avó, ela, para mim, sempre foi um exemplo de sensibilidade e muita sabedoria. Ela nunca me silenciou, assim, em nenhum aspecto. Eu me lembro, assim, do pouco que eu me recordo da minha infância, das vezes ela tá conversando com alguém e eu quero falar, e um adulto, né? E era muito comum eu ver meus amigos serem silenciados, dos pais falarem, aqui é conversa de adulto, aquela coisa toda, e ela parava e falava, ok, fala. E às vezes eu não estava correto, eu era só uma criança, a minha opinião não estava tão formada ainda, e ela me corrigia, mas me dava voz, e isso para mim foi extremamente importante, sabe? Porque foi daí que eu aprendi a receber feedbacks, porque eu falava, mesmo que eu estivesse incorreta, né? Ela me corrigia, mas me dava oportunidade, e fora a postura, o respeito, a empatia pelas pessoas, né? A disciplina que as atividades me trouxeram também, me proporcionaram, e ela alimentava isso em casa. Eu me lembro de uma coisa que minha avó sempre falou para mim, se você começou algo, você precisa terminar. E para mim, durante um período da minha vida adulta, foi muito desafiador, porque eu começava a fazer coisas para descobrir o que eu gostaria de fazer e não conseguia dar conta de finalizar aquele processo. E a voz dela estava sempre na minha mente, continua, continua. E até hoje é isso que me motiva quando eu sei que um processo já está numa fase final, mas eu sei que eu preciso dar o meu melhor ainda e honrar com aquilo ali até concluir, porque ela me deu isso, e as minhas atividades também da infância me proporcionaram isso, porque eu tinha que concluir as etapas, né, nas atividades. O balé me deu muito isso. Além de postura em todos os sentidos, o balé foi uma escola para mim, foram 14 anos, né? Então, foi muito bom, nossa, muito bom mesmo, assim, carrego hoje uma bagagem muito grande dessas experiências, dessas atividades. Eu fiz, ao mesmo tempo, acho que 4 atividades, assim, fiz balé, street dance, que na época era dança de rua, né, que falava, não é nem street dance, dance é moderna. A Grau se entregando aqui no nome que ela usa para falar. Eu fiz jazz, eu fiz um pouco de sapateado também, e o teatro.
E tudo isso era no mesmo tempo. Eu fazia 2 vezes na semana uma vez na semana outra. Tinha dia que eu fazia 2 atividades. E na época era perfeito, né? Para uma criança que estava em fase de desenvolvimento, foi muito bom para mim. Mas na vida adulta isso meio que me atrapalhou um pouco, porque eu já não conseguia dar conta de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Isso começou a me dar um bolo na mente, assim, e foi prejudicial. Mas nesse sentido da administração de tempo mesmo, para fazer as coisas. Mas fora isso, foi tudo assim muito bom para mim, até hoje. E a minha filha mostra nitidamente que ela carrega isso. A Glória, ela carrega muito da dança, da cultura, e é muito bom saber e carregar isso comigo e transpassar para ela, né? Você teve a possibilidade de participar do projeto Jovem Aprendiz. E aí queria muito que você compartilhasse com a gente como é que foi essa experiência, onde que foi e o que isso te agregou, assim. Um amigo meu foi na minha casa me visitar e ele chegou lá compartilhando com a minha avó, não foi nem comigo diretamente, mas foi com ela, o que estava acontecendo, né, na vida dele naquele momento. E aí ele chamava ela de vó também, o Davi. E aí ele falou, vó, eu tô trabalhando agora, e assim, era tudo muito novo, né, a gente era adolescente, e tô trabalhando. Aí ela, meu filho, aonde? Ele falou, na Coca-Cola. Aí aquilo ali, tipo, arregalou meus olhos, eu disse, tipo, tô trabalhando na Coca-Cola desde quando, sabe? Tipo, e aí ele falou, cara, eu descobri um lugar que abriu essa porta para mim e tal, você precisa ir lá. Aí minha avó foi, sentou com a gente, aí conversou com ele, entendeu, pegou o contato. E aí eu fui, era na São Martinho, uma instituição que tem aqui, que tanto é um abrigo quanto tem um programa de jovem aprendiz, né, em parceria com várias empresas do mercado, de vários setores. E lá lá a gente estuda durante um período e depois disso começa a fazer a candidatura para algumas empresas, e aí faz algumas provinhas e tal. E passando, você se torna um jovem aprendiz na área administrativa desses lugares. Eu lembro que eu fiz na época para Ipiranga, para Coca-Cola e para Light, que é a Companhia de Energia Elétrica do Rio, né? Quem é mais velho, assim, já ouviu em algum momento da vida algum pai, alguma mãe, alguma avó falando: apaga essa luz que a gente não é dono da Light. Você não é sócio da Light. Sempre. Até hoje eu falo isso pra Glória às vezes. Mas eu acabei passando para lá e foi muito bom. Hoje eu tenho um carinho imenso. Até hoje a gente tem contato com a pessoa que me mentorou lá, né? Que foi, nem sei se essa palavra existe, me deu mentoria lá, que foi a pessoa que cuidou de mim lá na Light, a Daisy, que é uma mãezona para mim até hoje. E eu fiquei durante 2 anos e meio lá. Em paralelo, eu estudava à noite no ensino médio e fazia o meu primeiro curso de maquiagem também. Aliás, eu queria até te perguntar, né? Porque além enfim, da sua experiência no Jovem Aprendiz, você também foi atrás de fazer cursos e que inicialmente, fiquei sabendo aqui, informação privilegiada, que você até queria fazer fotografia, mas você acabou caindo na parte de maquiagem para TV, cinema e teatro. Sim. E aí, eu queria muito, tipo, que você explicasse, assim, como é que você foi cair nessa parte de maquiagem, o que te chamou a atenção, de fato, para mudar ali o foco? Todas as minhas decisões, elas sempre foram muito calculadas. E aí, eu me lembro que, como eu já estava fazendo o Jovem Aprendiz e já estava quase no final, já de encerrar, já estava para encerrar o contrato, eu comecei a procurar a universidade, né? Eu estava no ensino médio, ia para a faculdade, e aí minha avó foi e me lembrou disso. Falou, olha, você gosta de se comunicar, você desenha, você tem essas habilidades, por que você não faz algo relacionado à comunicação? E aí eu falei, eu acho que é uma boa jornalismo. E ela sempre falava assim, você vai substituir a Glória Maria. E aí eu ficava tipo, tá bom, esse é o meu foco.
E aí eu fui até um certo período com esse foco de que eu iria substituir a Glória Maria, na época que era jornalista do Jornal Nacional, se eu não me engano, ou era do Globo Repórter, não lembro. E aí eu resolvi me inscrever para cursar comunicação. Com isso veio a descoberta da Espetáculo, que é a Escola de Arte e Tecnologia, que é um projeto no Rio de Janeiro, uma ONG, que abriu as portas para mim, assim, escancaradamente, e até hoje, assim, é uma super casa, assim, eu posso chegar a qualquer momento, que eu vou ser muito bem recebida lá. E aí, quando eu cheguei, eu lembro que a Vitalina, a recepcionista, era uma senhora, e aí eu falei para ela assim, eu quero fazer fotografia, porque eu pensava assim, eu já vou fazer jornalismo, fotografia vai agregar para mim. Aí ela falou assim, não tem mais fotografia, acabou, agora só tem maquiagem e cenotécnica, eu acho, alguma coisa assim. Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, eu vim pra cá pra fazer alguma coisa. Eu gostei muito do espaço, eu não vou sair daqui sem algum curso. E aí eu fui pensando, aí liguei pra minha avó, falei com ela, falou, bom, pra você aparecer nas reportagens, você vai precisar estar maquiada. Então é bom que você aprenda a se maquiar para poder aparecer nas matérias, nas reportagens. Aí eu falei, é isso. Show, vou fazer então maquiagem. Aí eu fui com esse intuito de aprender a me automaquiar para poder me favorecer nas reportagens, né? Depois da Gente, faculdade. que gênia, que gênia. E aí na segunda aula tinha uma gincana que eles faziam, que a gente passava por todas as atividades, todas as oficinas, né? E eu lembro que eu nem fui para essas atividades. No segundo dia, eu falei para a professora, por favor, não precisa me botar para as outras, eu quero ficar aqui. E aí eu fiquei, descobri que eu tinha habilidade e em 3 meses eu já estava apta para começar uma jornada ali. E aí eu fui convidada para ir para a minha primeira semana de moda, né, que era o Fashion Rio na época aqui no Rio de Janeiro. E aí eu fui como estagiária, assistente, eu ganhava acho que R$50 por dia para ir para lá, passava 12 horas. Mas era, sem dúvidas, assim, uma escola. Foi recompensador. E foi muito bom. Aí, conta um pouco pra gente, Grau, como é que é esse bastidor, assim, de uma semana de moda, porque eu acho que muita gente que nos escuta aqui e que também, às vezes, tem o sonho de trabalhar de alguma forma com o mercado de moda, acaba, inevitavelmente, glamourizando um pouco as semanas de moda, porque é muito que o que é a vitrine, né? É o que as pessoas estão vendo, elas não sabem o que está acontecendo atrás das cortinas. Então, conta um pouco pra gente como é que é esse trabalho que acontece ali atrás do backstage, né? Atrás da passarela, para todo mundo entender um pouco melhor. E do lado de beleza, né? Que geralmente as pessoas também só pensam do lado da parte de moda, né? De criação, do styling. Da parte de beleza, como é que é esse trabalho? Muita correria, muita correria. A gente faz, sei lá, um delineador em menos de 5 minutos. Em várias mulheres, sabe? Ao mesmo tempo. É muito frenético, tem que estar assim, preparadíssimo. Eu lembro que a dona Maria fazia macarrão para mim, né, nesses dias, porque ela dizia que dava energia. E aí eu comia a semana toda da semana de moda, eu comia macarrão para conseguir, tipo, segurar o tranco. E o que eu me lembro, assim, muito era que todos os grandes profissionais da maquiagem, né? Max Weber, Carla Biriba, o Robert Estevam, Rodrigo Costa, acho que foram basicamente os que mais trabalhei, assim, né? E todos eles eram muito agarrados à equipe. A gente tinha uma equipe, às vezes, de, sei lá, 12 pessoas e eles estavam ali. Eles estavam ali liderando o caminho, sabe? Estavam ali à frente mesmo, não estavam só fazendo close. Não estavam só aparecendo como celebridades maquiadores, não. Eles iam, maquiavam, primeiro eles juntavam a equipe, falavam alguma coisa motivacional, né? Perguntavam se estava todo mundo bem, se estava todo mundo alimentado.
dava material pra gente, caso a gente precisasse e não tivesse ali. E para mim, que era estagiária ali junto com os outros maquiadores que já eram profissionais, eles sempre puxavam a gente, sempre. Colocavam a gente junto e, não, vem cá, ó, é assim que eu faço, agora faz você nessa daqui. Aí eu fazia, aí isso, tá ótimo, perfeito. Então, não, faz de novo. E aí, às vezes, a gente fazia uma correçãozinha de nada e falava assim, é isso, tá perfeito, maravilhoso. Tipo, então, eu levei isso até para minha vida, sabe? De abraçar pessoas, de mostrar o caminho, de falar, não, olha aqui, vem cá comigo, que eu vou te ensinar. E esse ensino, né? Essa coisa que eu tenho de ensinar, de gostar de demonstrar as coisas que eu estou fazendo para outra, acho que vem muito disso. Porque durante 4 anos que eu participei, seguidos, foi isso que eu vivi ali. Esses caras foram uma escola para mim, assim, além do espetáculo, né? A oportunidade de estar com eles foi um super aprendizado, assim, a gente vê o glamour, eles trabalhando com celebridades, mas são pessoas, assim, muito acessíveis. E isso, para mim, é uma grande escola. E deve ter sido uma baita de uma experiência mesmo, né, Grau? Enfim, eu queria saber, assim, porque depois disso, eu acho que não demorou muito para você se tornar uma autoridade ali de beleza, né? Porque você já tinha toda a parte prática da profissão. E como que veio essa junção, sabe, do jornalismo com a beleza? Porque até então você estava ali cursando jornalismo e, por outro lado, sendo a maquiadora. Como que foi unir essas duas pontes? Sim, então, eu lembro que eu sempre, enquanto eu estava maquiando, eu acompanhava eles nas entrevistas, né, que eles davam para jornalistas que estavam lá. E elas iam sempre assim muito tímidas, né, achando que eles eram super estrelas, e aí eles chegavam e davam de tudo ali. Eu via a empolgação delas, assim, quanto é bom, né, a gente pegar uma pessoa, um personagem que coopera. E aí eu percebia como era a linguagem do maquiador, né, para falar sobre os produtos, sobre o que estava usando, qual era a referência dele, por que ele chegou naquele conceito e tudo mais. E também observava a postura da jornalista ao entrevistar. Então, eu percebi que ela precisava ser rápida, atenta à fala dele, ao mesmo tempo à escrita, com perguntas específicas, né? E sempre uma coisa que eu observava era que elas já sabiam a resposta, né? E aí isso otimizava a escrita delas, mas perguntavam porque precisava que eles falassem. Então, isso era uma coisa que eu sempre observava, assim, e ficava muito conectada. E elas são muito silenciosas também, discretas. Então, elas passavam, observavam, aí parava assim do ladinho e perguntava alguma coisa, e já estava ali escrevendo. Então, isso foi vantagem para mim, porque eu consegui observar os dois lados, né? E aí, quando eu comecei a cursar a faculdade, era isso que eu queria. Era estar nesses lugares numa outra perspectiva. Mas a minha faculdade, ela não tinha tanto de beleza de moda. Eles eram muito focados em jornalismo esportivo e não tinha nada, absolutamente nada que fosse relacionado à beleza ou à moda que fosse. E aí eu comecei a pesquisar sozinha, comecei a assinar, né, as revistas, né, a Vogue, Glamour e outras que eu conseguia ter acesso. E aí eu estudava por elas, por blogs na época. Foi onde eu conheci o Still the Look também nessa época, porque eu comecei a perceber que essas revistas, né, e esses lugares estavam com conteúdo no Snapchat. E o Still the Look, vocês tinham uma apresentação do QG, né, do que estava fazendo e tal. E aí eu comecei a acompanhar ali, estudar, entender o que vocês faziam, qual era a linguagem desses jornais e revistas. E isso me ajudou a construir uma autoridade relacionada ao jornalismo de beleza, que eu associei os dois.
foi daí que eu comecei. E aí eu compartilhava nas minhas redes sociais, né? E estudava. Comecei a escrever durante um tempo para 2 blogs, um de moda e um de empreendedorismo. E isso me ajudou durante um tempo para eu ir criando essa autoridade. Uma coisa que eu queria comentar é que eu também fiz jornalismo, né, Grau? E acho que, assim, é óbvio, a gente fez em faculdades diferentes, mas é engraçado como é muito difícil de encontrar uma faculdade de jornalismo. Eu espero que tenha mudado, eu não sei se mudou hoje, mas é muito difícil de encontrar que tenha na grade alguma matéria relacionada à parte de jornalismo de moda ou jornalismo de beleza. Eu, durante a minha faculdade também, eu entrei com o objetivo de trabalhar com a parte de jornalismo de moda, indo para esse lado. E ao longo do curso eu me deparei com uma grade que tinha jornalismo cultural, que tinha, como é que chama? Assessoria de imprensa, tinha jornalismo esportivo, tinha várias vertentes do jornalismo. Mas jornalismo de moda ou jornalismo de beleza, não tinha. Eu não tinha nenhuma referência, assim, no curso mesmo, tipo, acadêmica, de uma professora ou um professor que pudesse, tipo, me ajudar, que pudesse me ensinar um pouco do caminho. E da mesma forma que você, eu também tive que buscar isso consumindo revistas, consumindo portais, porque dentro do acadêmico mesmo, a gente meio que sai sem formação, né? Sem essa especialização, o que é muito absurdo se a gente para pensar, porque se a gente olha o peso, né, das revistas de moda, da imprensa focada, né, na parte de moda, que é um dos maiores mercados, um dos maiores setores que emprega no país, como é que pode, né, a gente como jornalista não ter muitas vezes essa possibilidade de se especializar dentro do nosso próprio curso num assunto que aos olhos de muitos é super fútil, mas é muito importante e, né, movimenta, gente, eu não vou dar dados aqui porque eu vou estar inventando, mas movimenta muitos milhões, bilhão, não sei, de reais, assim, muitos empregos, sabe? Então, a importância da gente não ser treinada para falar sobre um setor tão importante assim no país, né? E eu acho que eu fiquei muito sabendo também que por essa falta que você estava falando, né, de recursos ali acadêmicos, você também falou, pô, se eu não tenho onde aprender aqui, onde fazer, eu vou criar o meu próprio negócio, a minha própria revista. Conta um pouco melhor pra gente como é que foi esse início da Grau Publisher. Sim. Então, o que aconteceu? Eu, por não achar lugares que pudessem me ensinar mais sobre jornalismo de beleza, principalmente, que sempre foi o meu foco, eu só encontrei um lugar em todo o meu período de faculdade, que era a FAP, em São Paulo, né? Que estava muito distante da minha realidade, em tudo, em valores, em distância, em tudo. E aí, o que eu fazia? Eu entrava no site da FAP, procurava a grade, via todas as coisas, a grade do curso, e começava a procurar na internet assuntos relacionados a essa grade. Aí eu me sentia como se estivesse estudando lá. E aí eu fui formada pela FAP Google, entendeu? Basicamente. E aí tinha lá algumas matérias que era como criar uma editoria, um editorial, alguma coisa assim. E eu falei, bom, já que eu não tenho nada que me supra nesse sentido, né? Eu vou começar a colocar em prática. E aí foi meio que o meu TCC Google, a revista. E aí eu comecei a praticar algumas coisas. Acho que nisso a faculdade me ajudou bastante, porque me ensinou a criar uma revista. E aí eu criei a revista de beleza, que era Melanin Mag, o nome. Eu tenho um protótipozinho até hoje, depois eu vou tirar uma foto e mostrar para vocês. Então, é uma micro revista, assim, pequenininha, desse tamanhozinho assim. Eu amo, eu quero muito ver esse boneco de revista. Sim, é linda, linda, linda. Assim, mas não foi pra frente. Eu vendi para algumas amigas na época. Vendi, acho que era R$5 que eu cobrava na revista. Na época eu comprava, tipo, Glamour, essas assim, por 10, 12. Aí eu vendi a minha por R$5 na faculdade.
e aproveitava para colocar algumas pautas relacionadas ao que elas estavam fazendo e tal. Então era legal porque elas tinham ali como um portfólio. Foi muito divertido essa época. A gente já vendo aí também aflorar, mas que mais uma vez, assim, teu lado muito de ser independente. E é também, assim, a tua veia, tipo, empreendedora, né, Grau? Porque você começou aí criando a sua própria revista, já que não tinha outro meio ali, né, de você se inserir no mercado ou aprender mais sobre essa construção. E você depois também resolveu criar o próprio negócio, né? Conta pra gente, que eu acho que eu, particularmente, né, participei ali do processo seletivo contigo e a gente conversou muito. E eu fiquei muito encantada e, tipo, muito, assim, impressionada com a tua ideia e como você conseguiu esquematizar tudo e, enfim. Vou até parar de falar e vou passar a palavra para você, porque eu quero muito que você conte para as pessoas. Meu primeiro negócio, assim, oficial, fora esses pequenininhos que eu já vinha fazendo, né? Acho que desde sempre eu vendo coisas, eu trabalho com coisas e normalmente são coisas que eu faço. Na escola, na infância, né? Puxando agora da memória, eu lembro que eu vendia desenhos pintados, eu fazia desenhos, pintava eles e vendia R$1 as minhas folhinhas desenhadas. A minha avó era administradora. Aí eu chegava em casa com dinheirinho e dava para ela guardar. E fiz panos de prato, essas coisas assim. Tudo que tinha relacionado que eu conseguia pintar, eu vendia. Depois veio a revista, e aí eu depois conheci uma amiga da minha cunhada que queria tocar algum projeto, queria criar algo diferente, inovador. E a gente sentou algumas vezes para conversar e no final das contas a gente já estava criando, só na conversa, um protótipo de uma box por assinatura. E aí eu comecei a projetar isso com ela, as coisas foram ganhando rumo, foram ficando maiores. Quando a gente viu, a gente estava com matéria no jornal falando sobre o nosso projeto, sobre o que a gente estava fazendo. A gente fez crowdfunding, arrecadamos uma grana para conseguir tocar. E nós começamos literalmente do zero. E no final, antes de eu sair do negócio, ele já estava funcionando muito bem e valendo, sei lá, quase R$1 milhão. E a gente começou com R$0. Foi algo muito bizarro, assim, muito bom e significativo, porque foi o primeiro clube de assinatura de boxe, né, por assinatura, relacionado à pele negra e cabelos crespos e cacheados. Então foi muito legal, foi muito boa essa experiência. Foi algo que a gente construiu do zero. E aí eu tive a oportunidade de ir para Londres para estudar sobre economia criativa, muito pelo que eu estava fazendo, né, dentro desse projeto. Eu fui, inclusive, com a minha escola de arte que eu iniciei a maquiagem, né, e fiquei 10 dias em Londres estudando, foi muito bom. E tudo que eu aprendi lá mudou a minha perspectiva de mundo. E quando eu voltei pronta para começar algo meu, algo único que eu pudesse fazer relacionado à minha comunidade local, e aí eu digo assim, ao meu bairro, né? E à minha família. E aí foi quando eu conversei com o Emanuel e a gente resolveu que tocaria algum negócio familiar. E, em paralelo a isso, eu descobri que estava grávida. E aí foi onde eu realmente tive que parar, né? Porque eu estava muito imersa na Afrobox, que era o clube. E aí eu parei e comecei a projetar coisas junto com ele relacionada a um negócio familiar. E na época a gente até pensou em fazer um espaço de atendimento a noivas. E aí como eu não consegui fazer um espaço único, a gente juntou as nossas ideias e aí virou um estúdio onde a gente trabalhava com tudo relacionado à beleza natural. E aí, Manuel cortava cabelo, fazia colorações, tratamentos, eu atendia as noivas e a gente juntou todos os nossos talentos
familiares num negócio só. E aí surgiu, depois do nascimento da Glória, oficialmente o Estúdio Glória. E é hoje um projeto, um negócio, né, nosso familiar, que é administrado pelo Emanuel, meu esposo, e que dá muitos frutos, assim, desde que Glória nasceu, ela vem segurando ele, assim, com muitos frutos de sorte e bênçãos, e tem sido muito bom pra gente ter esse negócio aqui. Ela fala que é o meu Estúdio Glória. E a gente... E Grau, uma pergunta, você teve tanto a Afrobox agora, quanto você tem, né, o Estúdio Glória, por mais que seja mais tocado pelo teu marido, assim, você tá inserida, né, de alguma maneira, você tá sempre muito envolvida. E aí, assim, conta pra gente, se você pudesse dar, assim, uma dica de ouro, acho que para as pessoas que têm essa vontade de empreender, qual seria essa dica? Porque acho que você tem muita propriedade para passar uma lição aí pro pessoal. Acho que para quem quer empreender, a primeira coisa que precisa ter a certeza, a convicção é de que ama aquilo ali, ama o que faz. Abraçaria como um filho, porque é muito fácil desistir. Tem várias coisas que fazem com que a gente desista de primeira de um negócio. As burocracias, as responsabilidades, as coisas que não dão certo, muitas vezes, as tentativas de acertos e erros. Mas se você tem amor por aquilo ali, é como se fosse seu filho, é um sonho seu, é uma convicção que você tem, qualquer uma dessas coisas elas vão passar e você vai continuar ali dormindo e acordando pensando naquele negócio. Então, se tem um desejo de fazer algo que vai transformar pessoas e isso é uma convicção, beleza, toca que vai dar muito certo. Mas se for só algo para te fazer gerar renda, pode ser que dê certo por estratégia, mas pode ser também que dê muito errado, porque não tem coração ali. E aí você não vai conseguir passar para os seus colaboradores futuros o amor e a paixão, eles não vão ter também, então não vão render. Você não vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam porque você não acredita naquilo. Então, eu acho que é muito isso, colocar o coração e dormir e acordar pensando naquilo ali, sabe? Acho que é o que eu deixo, assim, sempre que eu falo para pessoas que querem empreender. Não, e eu tô aqui emocionadíssima, né? E quando a gente ficou sabendo que a Grau entraria pro time, eu já logo me identifiquei, porque falaram, ela tem um estúdio de beleza com o marido dela, e eu também tenho. E aí eu falei, meu Deus, que demais! E é ainda mais incrível ouvir essa história, tipo, do começo ao fim, sabe? Como nasceu. É bem emocionante, Grau. Eu confesso para vocês que às vezes eu penso que eu estou vivendo um conto, não de fadas, mas um conto que vai ficar para sempre, assim, para mim como um legado, sabe? E ver que a minha filha abraça a causa, ver que a gente vive e respira isso, sabe? Eu não estou conectada diretamente, eu não sei o que está acontecendo full time, né, no dia a dia do estúdio, mas eu tô aqui, eu tô nele, porque ele é na nossa casa. Então, de alguma forma, eu desço a escada, eu tô no estúdio, e isso é muito louco, né? E às vezes a Glória fala isso, ela fala, eu tô na minha casa. E, de fato, é a casa dela, né? É a casa dela não no sentido de morada, mas a casa que ela abraçou e tem a convicção de que é algo que ela precisa cuidar, que ela precisa zelar também. E isso é o que faz a gente ver crescimento no estúdio todos os dias, né? Porque a gente vê que tem amor ali e tem a admiração também dos nossos colaboradores, que abraçam a causa, que estão juntos, se a gente tem que ficar até um pouquinho mais tarde, eles estão juntos, se tem que fazer alguma coisa de faxina ou qualquer coisa que seja fora do que eles estão aqui para fazer, sabe? Eles abraçam também e estão com a gente já tem um tempo. Isso significa que é um bom lugar para trabalhar, né? Não tem uma rotatividade tão grande. Então,
é algo que eu tenho a convicção de que só funciona porque tem muito amor ali. Porque se não tivesse, seria só mais um MEI, seria só mais um CNPJ. Então, eu acho que é isso que eu deixo, assim, para as pessoas. Botem amor e propósito. Aí funciona. E falando, já que você citou, você trouxe a Glória aqui para este podcast, eu preciso dizer que bastidores aqui, coisas que quem está nos escutando não sabe, não vê. A Glória, gente, deixa eu contar uma coisa. Ela rouba a cena das calls. Às vezes ela tá ali do lado da Grau, eu não consigo. Vira e mexe, eu tô assim, sabe? Eu quero prestar atenção na call. Mas aí aparece a Glória ali no cantinho, toda perfeita, entendeu? Um ícone de estilo. Eu olho pra ela e eu fico olhando. E eu me perco nos meus pensamentos até. E eu queria perguntar pra você, Grau, porque eu tenho certeza, parando agora pra pensar, mas eu acho que de toda a história do STL, se não me engano, você é a primeira mãe que a gente tem na equipe. E eu fico muito feliz, assim, de ver, assim, como é que você está lidando, como você está conseguindo lidar com o home office, com uma criança em casa, porque eu não vou falar que eu faço ideia, porque eu não faço ideia, entendeu? Eu acho que a gente que não tem filho, a gente não faz ideia de verdade. Então eu queria muito que você contasse pra gente como está sendo essa experiência, até deixasse, assim, um conselho, uma palavra de conforto para as mães que estão na mesma situação que você, que as escolas ainda não voltaram, como elas estão conciliando, equilibrando os pratinhos. Caraca! Gente, olha, é desafiador. É viver um dia de cada vez, porque é muito difícil, assim. A gente acaba tirando de letra depois de um tempo, porque faz parte da gente, né? Mas literalmente um dia de cada vez. A criança está em constante evolução e tem dia que está muito tranquila, tem dia que ela está extremamente agitada, tem dia que ela não tá nem aí para mim. Ela passa o dia inteiro brincando sozinha e isso acho que é algo muito bom até um certo ponto, porque constrói o prazer de estar consigo mesmo, né? Mas tem dia que ela só quer ficar grudada comigo. E aí eu tenho que criar espaços, criar ambientes próximos a mim que ela possa ficar. Ontem mesmo ela trouxe quase todo o quarto dela para cá, para o escritório, e aí ficou aqui grudada em mim. Aí, em algum momento, ela... Aliás, eu queria dizer que eu adorei o almoço que ela serviu para você, viu? Achei maravilhoso. E eu amei que ela falou, não pega agora porque está quente. Deixa esfriar. Ela cuida muito de mim e eu percebo que isso é um reflexo, sabe? Então, é o que me conforta. O que me conforta nessa maternidade associada ao meu trabalho é que eu vejo retorno da Glória, né? Eu vejo aqui coisas que ela faz, ela tá fazendo porque eu faço por ela, então significa que eu tô fazendo, que eu não tô passando despercebida ali na criação dela, na construção de quem ela é. E isso é muito bom, isso é o que me conforta, me faz, tipo, conseguir ter força todos os dias para continuar equilibrando ali esses pratos. Porque ela ontem, eu fiquei trabalhando até um pouquinho mais tarde, ela me trouxe uma banana. Mãe, aqui, uma banana para você. Muito obrigada. Foi o que eu precisava, porque eu tava mal tempo sem comer. Aí ela trouxe a banana, comi, daqui a pouco ela veio de novo. Já comeu? Aqui, trouxe mais uma. Aí eu falei, ai, minha filha, você é um amor. Aí ela me abraça e pega assim, pega meu rosto. Aí fala, você é uma fofinha, sua garota, que a gente se chama de sua garota. E a gente Nossa, não dá pra ficar mais fofo, meu Deus. Aí a gente vai se adaptando, né? Tem dia que ela é muito sincera comigo. Eu tive uma época antes de entrar pro SDL que eu estava num trabalho muito frenético, assim, e improdutivo ao mesmo tempo. Eu trabalhava muito, não era produtiva, e vivia cansada e não conseguia dar atenção para ela. E eu lembro de uma frase que ela falou para mim que me doeu, assim, que foi onde eu tive aquela tomada de decisão de mudar.
que ela falou assim, mãe, desliga esse computador e vem ficar comigo. E aí eu parei e falei, caraca, eu não tô, tem um tempo que eu não sei o que é ficar com a minha filha, só com ela. Eu tô sempre aqui, eu tô mais mãe do computador do que da minha filha. E aí foi quando eu caí em mim e falei, caraca, não, preciso de alguma coisa que me dê a oportunidade de continuar sendo mãe. E aí foi onde eu mudei, né, o meu ritmo. E hoje eu tenho aqui na STL um plano que me ajuda nisso, sabe? Que me ajuda a ser mãe, evidenciar isso na vida da minha filha, né? Construir ela e ao mesmo tempo me sentir realizada como uma mulher. Então, isso é o que eu acho que as mães precisam procurar hoje, ainda que num trabalho de casa, um trabalho como empreendedora ou prestando serviço para alguma empresa, olhar para a empresa, olhar para o negócio e ver se ele está sendo pró-maternidade, porque senão acho que não vale a pena. Por mais que a gente pense na nossa vida profissional, a gente não pode esquecer que é mãe. Então, tem que ter um trabalho que te ajude, né, nessa questão da maternidade, de ser mulher também. Eu sempre falo isso, assim, e eu até falava muito isso na época quando eu estava cuidando das minhas redes sociais, eu falava muito para a mãe. A gente tinha um diálogo muito, muito forte. E eu falava, você precisa de um trabalho que seja flexível ao ponto de você conseguir ser mulher 100% e ser 100% mãe, que você consiga dar atenção para si mesma, principalmente, para o seu parceiro, para sua parceira, e que você consiga também ser uma referência para o seu filho. E, graças a Deus, eu consigo enxergar, sabe, essa referência. E é o que me faz feliz e todo dia acordar com um novo plano, pensando no futuro dela, pensando no meu futuro e motivado, assim. Tem altos e baixos, é óbvio, mas o que mais rege a gente aqui é a motivação baseada nisso, porque ela me inspira muito. Não, e sério, você é um baita exemplo, assim, pra gente, porque você consegue ali segurar os pratinhos do trabalho, de ser mãe. Mas eu queria saber, assim, por mais que a gente já saiba, a gente aqui, né, do time, já saiba da sua história, de como você veio cair aqui no STL, eu queria saber como que foi isso para você desde o início, se você já conhecia o STL há muito tempo, você disse que era o seu sonho, né, trabalhar aqui com a gente. Então eu queria saber como que foi isso desde o começo, tipo, como aconteceu, conta tudo pra gente, Grau. Lembra que eu falei que na época da minha faculdade eu estudava pelo STL no Snapchat. Então, foi daí que eu comecei a ver a rotina do escritório. Aí eu falava, caraca, que legal, eles têm um escritório, nossa. Parecia, assim, tipo, o filme O Diabo Veste Prada, só que numa versão muito mais sensível, cool e jovem. E aí eu falava, nossa, é esse lugar que eu quero trabalhar com pessoas assim, quero aprender muito, nananã. E aí depois eu perdi vocês, eu acho que eu me desconectei do Snapchat, aí eu perdi vocês, e aí um tempo depois eu comecei a receber de alguma forma nas redes, no Instagram principalmente, posts de vocês, e aí eu comecei a seguir novamente, acompanhar. E ficou ali, assim, não era algo que estava todos os dias, mas eu sabia que estava ali. E aí, quando eu comecei a entender que eu precisava mudar a minha rotina, a minha vida profissional e voltar a focar, né, na parte do jornalismo de beleza, porque esse tempo todo eu fui empreendedora da beleza, mas não estava atuando como jornalista de fato. E aí, quando eu entendi isso, eu escrevi no meu caderno, enviar currículo para X lugar, X lugar, X lugar, mas o primeiro que estava ali era Still the Look. E nesse mesmo dia, bizarramente, cara, isso foi muito louco. Nesse mesmo dia, a minha amiga mandou mensagem para mim no direct falando assim,
com um print de alguém, eu nem lembro de quem era, com a vaga. E aí falou assim, olha aqui, eu acho a sua cara essa vaga. Eu gelei na hora. Eu falei assim, não, né? Que isso? Como assim? Aí a vaga era para editora de beleza, tinha todos os requisitos, eu me encaixava e aí eu mandei imediatamente para ela a foto do caderno. Falei assim, olha isso aqui. Eu tinha acabado de escrever que eu ia mandar currículo para vocês. Eu não sabia nem como que eu mandava currículo, eu não fazia ideia, não tinha acessado o LinkedIn. E aí, quando ela me mandou, eu mandei para ela aquilo, ela falou assim, cara, certeza, essa vaga é sua. Não é coincidência, a gente chama aqui na nossa crença de Jesuicidência. E aí ela falou, não é coincidência, Jesuicidência, com certeza é sua e tal. E aí eu fui, ajeitei meu currículozinho, mandei assim, com expectativa baseada nisso e não baseada no que de fato eu tinha como habilidade, porque assim, se fosse por isso, eu acho que eu tava ainda meio morna. E aí, quando eu recebi a primeira mensagem da Sophie, eu fiquei assim, gente, Jesuicidência mesmo. Tipo, as coisas estão acontecendo, como assim? E foi muito, muito bizarro isso. Até hoje ainda fico assim, meio chocada. Mas eu sei que acontece, eu sei que tudo coopera para o nosso bem. E eu acho que é muito legal de falar que no seu caso, né, Grau, você, tipo assim, querendo ou não, você veio através do LinkedIn, que é hoje a plataforma que a gente tem usado e que a gente vai continuar usando até para uma questão de organização e de fazer o filtro correto ali do processo seletivo para ser o mais justa possível. Mas, assim, a gente tem histórias, assim, o time de Look Stealers já veio de tudo que é jeito, né? Eu contei lá no primeiro episódio, falei, eu vim porque eu trabalhava com a Cata em outro lugar, e aí ela me indicou, ela me trouxe, a Ali mandou uma DM, a Isabela mandou uma newsletter, então assim, a gente tem pessoas no time que chegaram de várias maneiras, e eu acho que a forma como você veio através do LinkedIn é o futuro de como a gente vai fazer, né, todos os processos seletivos, e eu acho que é muito legal de, também assim, que você falou, se fosse só pelas habilidades ali, talvez eu não tava tão confiante, mas mesmo assim você aplicou, sabe, pra vaga, porque eu acho que isso também é algo legal de falar, porque nem sempre a gente vai ter 100% dos skills ali, né, das habilidades pedidas. Mas se você tem boa parte delas e também você confia no seu trabalho, você acha que você tá preparada para executar aquilo, nossa, gente, eu tô aqui 100% disposta para fazer acontecer, se candidate. E eu tô falando isso não só para as vagas do Steal the Look, claro, mas eu acho que para qualquer vaga de qualquer empresa. Porque acontece que muitas vezes, isso acontece muito com mulheres, eu também não tenho esse dado de cabeça, tá, gente? Mas eu me lembro de ter visto, falando que boa parte das mulheres, às vezes, quando, nossa, a gente não preenche 100% dos pré-requisitos, a gente desiste, às vezes, de se candidatar, de concorrer àquela chance, daquela oportunidade. O que não acontece com homens, porque, né, aquele ego, né, masculino, frágil, mas é grande, né? E eles vão lá e se candidatam. Então, assim, a gente também tem que botar, talvez, mais a nossa cara a tapa, sabe? Se candidatar, acredita em você, acredita no que você sabe. Se você não sabe, acredita, você vai atrás, você vai descobrir como fazer. E eu acho que também é legal de falar que, do nosso lado, eu participei muito desse processo seletivo. E já foi um processo seletivo que a gente já fez, assim, num outro molde e tudo. E foi muito legal, assim, porque acho que foi uma das primeiras vezes também que eu participei de um processo que eu fiz a primeira parte, o filtro, aí eu conversei, mandei a primeira mensagem, a gente teve uma conversa, depois outra. Foi muito legal porque eu também tive a oportunidade de conhecer a Grau aos pouquinhos e, de certa forma, ir me apaixonando por ela aos pouquinhos até a gente finalmente fechar este casamento entre Grau e Estelle, que eu fico muito, muito feliz de ter acontecido. E Sophie, o que você falou sobre mesmo se não tiver tanta confiança, se candidatar, né, aplicar, é algo muito importante. Eu acho que hoje a gente vive numa geração que tem
infelizmente, né, um mar de ansiedade, de dificuldade de se autoconhecer, né? A gente trabalha muito falando sobre autocuidado, essa coisa toda, mas ainda é um desafio, né, para muita gente. E eu acho que é isso que me fortaleceu isso é uma das coisas, né, que me fortaleceu para me candidatar, ter esse autocuidado fortalecido, né, essa convicção da minha capacidade, que foi colocado em mim, impulsionado em mim ao longo da vida, porque eu tinha quase 6 anos que eu não escrevia assim tão frequentemente. As colaborações que eu fazia era pontual, eu entregava, sei lá, 2 pautas a cada 15 dias, sabe? Era uma coisa assim, num espaço de tempo muito menor do que o que eu faço hoje e o que está sendo solicitado na vaga. E isso, para mim, de cara, foi um alerta, assim. Eu fiquei assim, caraca, isso aqui é algo que eu não faço com tanta frequência, mas eu faço. Então, vou me candidatar. E poderia ter sido um impedimento, poderia ter perdido essa oportunidade só por não me achar capaz de fazer aquilo ali e esquecer que em algum momento eu já tinha feito, esquecer que eu estudei 4 anos para fazer aquilo. Então, eu comecei muito devagar, né? Comecei entendendo os processos e ainda estou absorvendo ainda muita coisa, mas com coragem, assim, e entendendo que tudo que a minha avó depositou em mim, tudo que a minha filha constrói em mim, tudo que as minhas experiências construíram ao longo do tempo, ela tem o valor. E isso que a gente precisa lembrar sempre, sabe? Nossas construções de vida anteriores até chegar ao momento que a gente está, ela tem seu valor e precisa ser lembrado na hora de fazer uma aplicação. E a Grau, só trazendo aqui um ponto, a Grau é uma pessoa que, assim, ela é muito autoconfiante e ela consegue passar essa confiança pra gente também, que tá do lado de fora. E diversas vezes a Grau já me chamou ali no WhatsApp ou no nosso chat para falar comigo, sabe? Às vezes dá uma acalmada ali. E quando a gente agora está com 2 estagiárias, e quando elas entraram, eu pensei assim, a Grau pode me ajudar a dar ali um direcionamento para elas de entender. Todo mundo ajudou um pouco, né? Mas quando eu falei assim, Grau, você pode me ajudar com isso? E ela ficou muito feliz, porque ela viu que eu estava confiando nela, né? Acho que foi uma troca, assim, muito importante pra gente, porque acho que naquele momento ela se sentiu até mais confiante com tudo e viu que também eu confiava nela. Então eu acho que foi uma parte ali, assim, que para mim foi bem importante nessa construção da Grau Editora de Beleza. Não vou nem falar a hora aqui agora. Mas, gente, não dá pra se emocionar uma hora dessa, por favor. Tem muito trabalho ainda pela frente. Mas isso, com certeza, foi um momento muito especial para mim, porque é muito importante a gente ter essa autoconfiança, e porque a gente está numa sociedade que que hoje, né, com as redes sociais, com tudo que a gente vive, a gente às vezes acaba construindo algo para o outro, né? A gente constrói algo para o outro ver, e às vezes é um outro que mora, sei lá, quanto tempo de distância de você e que você nunca nem viu, e se essa pessoa falar que não tá bom o que você faz, é suficiente para te detonar. E construir isso, assim, foi algo muito desafiador para mim ao longo da vida, mas que é o que eu falei, Maria, Glória me ajudam nesse processo, porque todos os dias eu tenho que afirmar para minha filha que ela é importante, que ela é amada, que ela é querida, que ela é destemida, que ela é corajosa. E eu afirmo isso para ela ter a convicção de que ela é assim, porque quando alguém falar que ela não é, isso não vai afetá-la, sabe? Isso não vai bater e vai voltar, porque não vai ficar ali. E eu fazendo isso para ela, isso me faz forte também, porque em algum momento que eu lembro que uma vez entrou um bicho aqui em casa e eu comecei a gritar, ela falou assim, calma mãe, você é corajosa, você é destemida,
É só pegar o bichinho e botar pra fora. A Glória é a melhor coach desse país. A gente não sabia disso, mas a gente tá descobrindo nesse episódio. Gente, eu fiquei assim, eu falei, caraca, não, peraí, eu sou corajosa. Aí eu peguei o bicho, botei pra fora, mas assim, quase chorando, mas fui porque ela me empoderou. Então, isso eu acho que é reflexo do que eu faço com ela e que me ajuda também a melhorar nisso. Então, quando eu entendo quem eu sou, a minha origem, o que faz a minha identidade, essas coisas externas, elas acabam sendo pequenas, mas também o que vem de externo e que é bom, a gente recebe muito bem, porque só prova que você está no caminho certo, de que aquilo ali realmente é real. E quando você confiou em mim de ensinar algo para elas, eu falei assim, caraca, muito bom, eu sou capaz de ensinar, eu sou capaz de fazer isso. Eu aprendi o caminho, eu posso não estar, 100% acertando, pode ter alguma vacilada aqui ou outra, mas eu aprendi o caminho, agora eu posso liderar ele. E isso deu uma força, sabe? Ao mesmo tempo que quando vem coisas que não são tão boas, eles dão força, dependendo de como vem, e outras que a gente que vai bater e não vai ficar, porque eu tenho autoconfiança suficiente para isso. E não é uma autoconfiança que faz a gente se sentir, eu sou melhor do que todo mundo, eu sou autoconfiante. Não, mas isso é bom para eu saber que eu sou, porque aí me ajuda a não ser atingida pelas balas que o mundo joga, sabe, sobre mim. Então, é algo que eu tenho amadurecido, tenho crescido, e eu acredito que eu estou fazendo um bom trabalho com a minha filha. E eu gosto de pensar desse jeito para não me frustrar na minha maternidade, né, nas coisas que eu estou fazendo. São palavras de afirmação e fé que ajudam a todos os dias, assim, a gente se tornar eu me tornar uma pessoa melhor. Gente, a Grau, ela fala tão bonito que eu não quero nem interromper, entende? Eu quero só construir o altar e deixar falar. É isso, entende? Mas assim, eu preciso trazer aqui pra gente que a gente vai se encaminhando para quase o final do nosso papo. E a gente chega naquele momento em que ainda não temos, gente, não temos, infelizmente, não temos um nome inovador pro nosso bate-bola, pro nosso ping-pong, mas em contrapartida, assim, é um momento para falar de sonhos, para falar de coisas bonitas, já, né, o que a Grau já falou, muito bonito, como eu disse, botar ela no altar e deixar falar que a gente vai sem parar, porque só tem coisas lindas para dizer. Mas vamos lá então, Grau, você está preparada para este jogo do ping-pong? Bate-bola, jogo rápido? Ai, que desafio, vamos. Então vamos lá, Grau. Em uma palavra, ou bem poucas palavras, tá? O que você deseja daqui pra frente? Eita, o que eu desejo na minha vida pessoal, na minha carreira? Agora você me pegou. Acho que pode ser um pouco dos dois, pode misturar um pouco dos dois. Bom, o que eu desejo daqui pra frente na minha carreira é ser cada vez mais conhecida com propriedade no que eu tô fazendo, né, como editora de beleza, uma expert de beleza de forma geral. E na minha vida pessoal, o que eu desejo daqui para frente é estar cada vez mais conectada e alinhada à minha família, ao nosso propósito. Acho que isso é o fundamento de tudo para mim. E qual que é o seu sonho para o Still the Look? Sem dúvidas que seja cada vez mais reconhecida como uma empresa diversa, uma plataforma de produtos compráveis mais diversa do Brasil, de moda e beleza, com certeza. E como eu introduzi no episódio anterior, eu vou trazer de novo essa pergunta aqui. Se você encontrasse a Grau de 10 anos atrás, o que você diria para ela hoje? Nossa, agora você me pegou. Não dá pra ser bate-bola assim não, que isso? Minha filha, aqui eu fico às vezes aqui me preparando, entendeu? Só pra soltar essas bombas, ficar mudo e sair correndo e esperar você responder. Nossa, de 10 anos atrás, eu acho que eu usaria uma frase
que eu aprendi com uma amiga muito querida, né? Que eu nunca mais esqueci, que eu acho que eu levo para a vida e eu acho que serve para o passado, para o futuro, que é: pode ser agora ou quando você crer. Eu acho que eu diria para essa pessoa assim, se eu tivesse pouco tempo. E aí a Grau ficaria com certeza reflexiva e pensando que ela poderia crer que aquilo ali era possível e fazer imediatamente, sabe? E tomar uma ação imediata para as decisões dela e para as coisas que ela fazia. Acho que eu falaria isso. E como você espera encontrar a Grau daqui 10 anos, essa Grau do futuro? A Grau do futuro vai ter mais um filho. Vai ter... acho que ela vai ter uma casa no campo. Ela vai estar trabalhando menos e faturando mais. E vai ser uma pessoa que vai estar impactando muito a geração dela e a geração mais nova, que vai construir o futuro. E Grau, trabalhar no Studio Look é tudo menos chato, menos cansativo, tedioso. Acho que é a palavra. Boa. E ser uma Look Stealer para você é mostrar que nós somos capazes de alcançar os nossos sonhos. E já que você é nossa editora de beleza maravilhosa, eu vou trazer uma pergunta bônus aqui, que acho que é o que todo mundo quer saber. Grau, se você pudesse escolher um item de beleza que não pode faltar nunca no seu necessaire, na sua vida, qual seria esse item de beleza e por quê? Conta pra gente. Eu acho que o meu item essencial é a água termal, porque ele dá um vício na pele, deixa ela assim hidratada e eu posso estar sem nada, mas se eu tiver uma água termal, meu rosto já fica já outro. E aí eu tô pronta para me sentir mais linda, mais encorajada, mais empoderada, pronta para qualquer coisa. Eu amei a dica. Eu não sei vocês que estão escutando, mas eu amei a dica. Espero que vocês tenham anotado. E já fiquem aí também, né, com o papel e a caneta na mão, porque agora a gente vai para encerrar. Eu queria muito que você deixasse pra gente alguma dica para quem tá nos escutando, o que assim te inspira, seja um livro, um filme, uma frase, uma pessoa. O que te inspira? Eu me inspiro em diversos setores. Eu acho que a minha linguagem de amor, eu não sei se vocês sabem o que é isso, nós temos 5 linguagens de amor, né? E a minha linguagem... Aliás, eu gostaria que você explicasse sobre isso, porque outro dia, numa call, você falou e eu fiquei pensando, nossa, gente, mas será que sou só eu que não sei? Será que eu vou jogar no Google? Não, Grau, conta pra gente. Fiquei pensando é a mesma coisa, Sophie. Bem, a gente sofre calada, né, Olha como a gente é trouxa. Nós temos 5 linguagens do amor, nós, seres humanos. E nós temos formas como a gente recebe melhor e entrega mais amor para as pessoas, né? E aí a gente tem que descobrir qual é o nosso, conversando com pessoas, mas entendendo o que a gente gosta de fazer. Então, nós temos palavras de afirmação, tempo de qualidade, oh my God, eu não lembro as outras 3 de cabeça assim rápido. Mas a minha é tempo de qualidade, master. Nós temos um pouco de cada uma, mas tem uma que é sempre mais forte. A minha é tempo de qualidade. Eu gosto de ter um tempo com as pessoas, de conversar, de sair. E isso faz com que eu me inspire. Porque numa conversa informal, eu consigo me inspirar para alguma coisa. Ou surgir dali uma temática de uma pauta. Ou... um tempo de qualidade que eu amo é assistir filme. Eu amo ir ao cinema. Então, eu gosto de ir ao cinema com pessoas. Então, isso ajuda muito a ter inspirações também. Eu gosto de ter tempo comigo mesma lendo livros. Então, acho que a minha inspiração, ela tá baseada nisso, na minha linguagem de amor.
Que aí, conforme eu vou fazendo coisas relacionadas a ela, eu vou me inspirando para as coisas que eu vou fazendo, assim, né? Mas, no geral, o que eu mais me inspiro mesmo nos filmes, que eu gosto muito de assistir. Eu assisto pelo menos um filme por dia. Amei! Então, assim, já que você já mandou essa, eu quero pelo menos uma dica de filme aqui. Um filme, assim, que todo mundo tem que assistir. Eu posso dar 2. Que são minhas Por favor. Um é o filme Lucy, que todo mundo tem que ver. Porque, assim, conta um pouco sobre... É uma história muito louca, uma ficção, acho que pode ser considerada científica. Eu amo. Mas fala muito sobre nós como seres humanos, nossos antepassados, enfim, é um negócio muito bom. Assiste lá, bota lá, Lucy, tá no Netflix. E o outro filme é o que me inspirou, O Nome da Glória, que fala muito ao meu coração, é um filme muito, muito delícia de assistir, que se chama Uma Família de Dois. É com Omar Sy e a Glória, que é uma pequena atriz que dá muito de si ali, é um pai solteiro, com uma filha maravilhosa. E quando eu saí do cinema, eu lembro como se fosse hoje, eu e a Manuel saindo do cinema, a gente olhou pra cara do outro, assim, os dois em lágrimas, e a gente falou junto: quando nós tivermos uma filha, vai se chamar Glória. E aí a gente chorou mais ainda, porque os dois falaram juntos, e foi muito bom. E dali a gente teve a certeza de que esse seria o nome. Então foi um filme que marcou a minha vida, assim, é muito importante para mim, e aí eu indico muito para assistir e chorar. Uma Família de Dois, e Lucy, que com certeza vai botar todo mundo para pensar um pouquinho. Eu amei as dicas. E, assim, nesse momento, aquele momento que a gente coloca ali a sonoplastia, de todo mundo fazendo porque o quê? O nosso episódio chegou ao fim, pessoal, chegou ao fim. E antes aqui de eu agradecer super a Grau e a Ali por terem me acompanhado nesse episódio, eu queria muito avisar todo mundo que todos os nossos episódios estão nas plataformas de streaming, estão no Spotify, tá no Deezer, tá no Google, tá no YouTube também, para quem não assina essas plataformas de streaming, mas quer escutar. Então, corre lá, corre na sua plataforma de streaming, segue o nosso podcast, acompanha, maratona. E também a gente tá no Instagram, no @TheLookStealers, onde você fica sabendo em primeira mão quando o episódio vai ao ar. Acompanhe também o Still The Look e acompanhe também a gente, né, nos nossos perfis pessoais, porque não, momento do jabá pessoal, o meu é Sofia Stipkovic, eu sei, é difícil o sobrenome, mas está na descrição do episódio. Vou deixar aqui pra Grau agradecer a participação dela e já mandei o @ dela e depois a Ali. Então, com vocês, meninas. Show, gente! Grau Beauty, por favor, siga lá, mande um direct, eu amo papear, tá bom? Vocês vão ver muito da Baby Glow, porque é só ela que lidera aquele Instagram. E vão ver muito de beleza também, então, é lá, Grau Beauty. O meu é Santos Ali, posto vários lookinhos lá, que eu amo. E é isso. E vocês vão ver muitos gatos e looks. Gatos e looks são o que lideram o meu perfil. É o que a Ali tem a oferecer, o que é maravilhoso, a gente ama. Enfim, gente, muito obrigada por nos acompanharem aqui neste episódio. Fiquem ligados, porque já sabem, né? Semana que vem a gente está de volta com mais uma história de mais uma Look Stealer do nosso time. Beijos e até lá!